Nessa semana, lemos a Parashá Mishpatim. É uma Parashá que ela tem muitas mitzvot, muitas leis do relacionamento da pessoa com o companheiro, da aplicação da justiça. Então, um dos versículos que aparece justamente nessa Parashá é a proibição de um juiz de escutar um lado sem o outro lado estar presente. Duas pessoas estão brigando e o juiz não pode permitir que um lado venha de todo o seu argumento sem o outro lado ele estar presente. Então, isso aparece no versículo da Torá: não aceite um falso relato. É interessante que, se a gente parar para pensar, qual é a diferença se os dois lados estão juntos ou não estão juntos? O juiz ele pode simplesmente escutar um lado e no dia seguinte ele escuta o outro lado. Por que a Torá fala que isso é proibido e que quando o juiz ele escuta, ele tem que escutar os dois lados ao mesmo tempo, os dois têm que estar presentes? Quando um lado fala, o outro tem que estar presente. A resposta é um entendimento incrível da psicologia do ser humano que a Torá está trazendo. Quando um juiz escuta um lado, mesmo que depois ele vai escutar o outro lado, aquele primeiro lado já entrou no coração dele. Quando as duas pessoas estão frente a frente com o juiz e uma pessoa dá um argumento, o outro imediatamente vai querer rebater e isso não vai entrar no coração do juiz. Mas se ele escutar só um lado sem o outro lado presente, mesmo que ele escuta o outro lado, se ele já escutou o lado do primeiro, esse lado já entrou no coração dele e quando o outro der os argumentos, esses argumentos já não têm mais tanta força, dificilmente o juiz vai conseguir escutar o argumento do segundo lado com imparcialidade. Então a Torá está falando, seja muito cuidadoso para não receber um falso relato, porque se os dois não estiverem juntos, se o relato do primeiro for falso, mesmo assim ele vai acabar entrando no coração do juiz. Aqui é uma lei que se aplica obviamente para os juízes, para os tribunais de justiça, mas também se aplica para a nossa vida. A psicologia que está por trás dessa mitzvah é uma psicologia que acontece muito com a gente. Tem muitas coisas na vida que a gente acredita, tem muitos caminhos que a gente segue na vida e muitas vezes a gente se depara com pessoas que vêm trazer uma visão diferente, que vêm ensinar um caminho diferente e a gente acaba se fechando e não consegue escutar. Isso, de acordo com a psicologia, se chama dissonância cognitiva. Quando uma pessoa, por exemplo, ele juntou dinheiro para comprar o melhor carro que tinha, então ele sai da concessionária com o carro novo e ele dá de cara com uma propaganda falando que o carro de uma outra marca foi escolhido o melhor carro do ano. Então ele tem duas maneiras de reagir, ou ele pode pensar, realmente eu errei, eu não pesquisei direito, eu comprei o segundo melhor, não o primeiro melhor. Ou essa pessoa pode bloquear essa informação, simplesmente pensando, essa propaganda é mentirosa, é uma propaganda enganosa. A gente tem uma tendência para proteger o ego, a dissonância cognitiva é uma proteção do nosso ego, a pessoa, ela fecha os ouvidos, ela fecha o entendimento para qualquer coisa que vai contra o que ela acredita. Então a gente acaba ficando meio no comodismo, a gente acaba não crescendo na vida, a gente acaba não escutando o que vem ensinar para a gente. Por quê? Porque a gente se fecha, sempre a gente está certo, sempre a gente está no melhor caminho e a gente esquece que muitas vezes a gente pode escutar conselhos preciosos e a gente pode crescer na vida. Tem uma história impressionante que mostra para a gente até onde chega a dissonância cognitiva. Profeta Irmial, um dos maiores profetas da história do povo judeu, certa vez ele foi dar uma bronca num falso profeta chamado Hanania Ben Azor. E ele avisou para esse profeta que ele ia morrer ainda naquele ano. O profeta deu risada, o profeta estava bem de saúde, o ano já estava acabando e ele estava muito tranquilo. Ele falou, essas palavras do profeta Irmial, certeza que não vão se cumprir. E apesar de ser um falso profeta, ele continuou vivendo na mentira, ele não fez tchuvá, não se arrependeu. Quando começou a chegar perto de Rosh Hashanah, no finalzinho do ano,
o Hanania adoeceu. E ele ficou muito doente, quanto mais chegava perto de Rosh Hashanah, mais doente ele ficava, até que ele percebeu que a vida dele estava terminando. Então, na véspera de Rosh Hashanah, quando ele sentiu que ele ia embora desse mundo, ele chamou alguns seguidores dele e ele falou: depois que eu morrer, ocultem o meu corpo até depois de Rosh Hashanah, para as pessoas pensarem que o profeta ele errou a profecia dele. Então a gente vê o quanto a pessoa, quando ele quer viver na mentira, quando ele não quer escutar, o quanto ele tapa os ouvidos dele para as provas mais absurdas de que ele está andando num caminho errado e que ele teria que mudar a direção da vida dele. Se você quer ser uma pessoa melhor, tem que aprender as leis, tem que aprender como se comportar, tem que deixar os ouvidos abertos para a gente entender de verdade qual é o caminho que a gente tem que andar. A gente tem que estar com os ouvidos abertos para saber escutar conselhos. A gente tem que ter humildade para mudar na vida. Quando a gente sabe que a gente errou alguma coisa, ao invés de ficar bloqueado, fechado, sem querer escutar o que os outros têm para ensinar para a gente. Shabbat Shalom.